forma que objetive desequilibrar a relação harmoniosa entre eles, conferindo mais poder à União do que os necessários para manter a ordem interna e a soberania do país, afronta diretamente o próprio Estado Democrático de Direito, uma vez que a República Federativa do Brasil está nele alicerçada. Portanto, no momento em que discutimos um novo pacto federativo, no momento em que a sociedade brasileira clama pelas reformas políticas e tributárias, com a redução da pesada carga de impostos sobre as empresas, bem como a melhor distribuição dos recursos arrecadados pela União, apresentamos a esta Casa de Leis duas propostas de emendas da Constituição, definindo novas regras para repasse de parte de recursos arrecadados com impostos e contribuições aos estados e municípios. As PEC 124 e 125, que apresentei no final de 2011, são respectivamente referentes à distribuição da arrecadação aos fundos de participação dos estados e municípios e ao repasse do ICMS da comercialização de energia elétrica ao Estado produtor e não somente ao Estado consumidor, como ocorre atualmente. A PEC 125/2011 altera a Constituição Federal para que a União destine 10% do produto da arrecadação das contribuições sociais e de intervenção do domínio econômico, divididos igualmente ao Fundo de Participação dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Hoje, esses recursos abastecem exclusivamente o caixa da União e nossa proposta é que uma parte seja destinada aos estados e também uma parte igual destinada aos municípios brasileiros. Creio que é importante aperfeiçoar a divisão do bolo tributário, para que tenhamos maior uniformidade do desenvolvimento do país e para acabar com a política do pires na mão, a que prefeitos e governadores são submetidos, tendo que todos os anos pedir apoio em Brasília para honrar seus compromissos com a população e com a lei de responsabilidade fiscal. De acordo com a proposta que apresentamos, a União deverá repassar 5% do total arrecadado com essas contribuições ao Fundo de Participação dos Estados, FPE, e outros 5% ao Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. Atualmente, apenas parte dos impostos sobre renda e sobre produtos industrializados, IPI, são destinados aos entes federados. Essa divisão que propomos se justifica porque os estados e os municípios estão sofrendo perdas sistemáticas nas transferências obrigatórias, justamente por causa do aumento da participação das contribuições sociais da arrecadação federal. Como a Constituição não prevê a partilha desses recursos, os governos estaduais e os governos municipais, o governo federal tem preferido aumentar a sua receita por meio desses tributos, sem qualquer repasse direto aos estados e aos municípios, que a cada ano diminuem a sua receita perante a receita da União. Muito obrigado, senhor presidente. Entre os impostos que são destinados exclusivamente para a União e estados, estão o imposto de renda de pessoa jurídica, com a alíquota de 25%, e a contribuição social sobre o lucro líquido, com a alíquota de 9%. Também são exemplos de contribuições para a Seguridade Social, sob controle da União, PIS, PASEP e o Fundo de Investimento Social, Fim Social. Essas contribuições são controladas pela União em sua totalidade, e nossa proposta é justamente que uma parte delas sejam distribuídas diretamente aos estados e municípios. Essas duas propostas de emenda constitucional estão em tramitação na Comissão de Constituição e Justiça, e faço aqui um apelo aos nobres senadores para que a analisem com atenção. Elas, sem dúvida, vão gerar um impacto significativo na distribuição dos recursos oriundos desses tributos, descentralizando o poder de controle da União e ampliando a capacidade de investimento dos estados e municípios. Entendo que não podemos perder a oportunidade de discutir a redistribuição do bolo tributário, a regulamentação das competências entre os poderes e os entes federativos, bem como o custeio da saúde e da educação no país, e a geração de despesas e obrigações por parte do governo federal.
Esse é o momento para realizarmos um esforço coletivo em nome de um novo pacto federativo, contemplando a melhor distribuição das riquezas geradas pelo povo brasileiro. Como bem se manifestou aqui a senadora Ana Amélia, no plenário desta Casa, na segunda-feira, é preciso repartir o bolo e garantir aos municípios pelo menos o custeio dos programas lançados pelo governo federal, para que este não faça festa com chapéu alheio. Hoje, além de não dividir o bolo de forma justa, a União é a dona de toda a festa. Senhora Presidente, esse era o nosso pronunciamento. Peço para dar como lido todo o meu pronunciamento. Muito obrigado, senhora Presidente. Senhora Presidente, pela ordem, eu queria que me Obrigada, senador. Pois não, senadora Ana Amélia. Pela